reunião. Por quê? Avisem aí o pessoal que saiu. É porque, às vezes, vocês estão num e-mail que não é Gmail, entraram na reunião sem ser Gmail, ok? Aí, quando inicia a gravação, ele faz isso. Mas eu acho que não saiu, não. Gente, qual é o nosso objetivo de hoje, da disciplina? Eu preciso dar alguns conhecimentos para vocês, porque a disciplina, como a Meire colocou, como a Cida colocou, a Nivaneida colocou agora há pouco, ela coloca alguns pontos importantes, principalmente vocês que estão vivendo ensino remoto, estão com as sobrecargas aí, igual as pesquisas que eu estou mandando para vocês, dos institutos Península e vários institutos. O que é que está acontecendo? As pessoas estão confundindo teoricamente. Essa disciplina, ela se chama EAD, é Disciplina de Educação à Distância. Ela é de acordo com o decreto que foi publicado desde a Lei 93 de 94. E ela está presente em vários currículos, sejam nos currículos da formação inicial dos pedagogos, são poucas as universidades que colocam a educação à distância ou tecnologia educacional nos seus currículos, como uma disciplina, certo? Para que ele entenda essa nova modalidade de ensino. E vocês estão estudando a nova modalidade de ensino, que foi atualizada na última lei em 2017. Muitas instituições privadas estão trabalhando com essa questão, né? Muitas instituições privadas atuam agora, né, no modelo, e elas se registram e são autorizadas para trabalhar no modelo da EAD, com toda a exigência, a estrutura legal para isso. Isso é importante deixar claro. Nós tivemos momentos de muito preconceito. Por quê? Porque existia muita precarização do docente. E é muito importante a gente fazer isso, porque a gente também não pode ver, precisa de estrutura para isso, eu preciso de ambiente, eu preciso de espaço de troca, eu preciso de toda uma estrutura para trabalhar com a EAD. E tem muita gente confundindo isso com o ensino remoto, né? O ensino remoto é diferente. O ensino remoto é uma portaria que saiu em 17 de março de 2020, que ela coloca a substituição de aulas presenciais por meio do digital, devido à situação de pandemia. Então, é importante deixar claro esses conceitos para vocês. Por quê? Porque vocês vão ser mestres e vocês têm que compreender todas as modalidades de ensino. A educação à distância é uma modalidade de ensino. Tá? E o ensino remoto, devido ao momento pandêmico, é uma modalidade agora. O que está acontecendo com as instituições? Elas também estão desvirtuando os processos e elas estão confundindo tudo. Estão exigindo do professor um preparo e um planejamento, que é por isso que eu botei tantos materiais para vocês, porque vocês têm que ler sobre o que é planejar, né? Tem todo um curso, tem todo um pensamento sobre como eu planejar, que metodologias utilizar na EAD. No ensino remoto, essa questão que foi colocada devido à pandemia, ela é temporária. Vocês vão voltar para a modalidade presencial, tá? E o que está acontecendo é a exigência de muitas instituições que os professores ficam ao mesmo tempo de aula, ao mesmo tempo online. Isso, cada instituição precisa fazer seu regimento, precisa entrar em acordos com o professor, tá? Em acordos institucionais. Agora, tomem cuidado, tem muito educador sobrecarregado, o ensino remoto é uma recomendação, tá? É uma recomendação e nós vamos, muitas vezes, continuar nesse processo. Talvez muitos de nós, né? Muitos de nós vai continuar nesse processo e não tem um currículo digital, e isso precisa ter, Ivaneide, um currículo digital adaptado. Os conteúdos têm que ser divididos em microetapas, têm que ser adaptados para que a pessoa compreenda aquele tema.
E não dá para simplesmente empurrar para uma criança todo o processo da educação digital, que ela exija que ela fique, ao mesmo tempo que ela fique na escola, crianças até 12, 13 anos, ficar, ao mesmo tempo que ficar na escola, no computador, né? O pessoal está adaptando no ensino remoto metodologias do presencial para o ensino remoto, então tem que ter muito cuidado com isso, não dá. Esse material é da PUC, é de uma instituição privada, uma universidade privada, para alertar desses cuidados, viu? Tá? As atividades precisam ser minimizadas. Imagine que um professor, também como vocês do mestrado, assistem aula pelo celular. Só hoje a Mary conseguiu assistir aula pelo computador. E está achando material, está sabendo como baixar. Imagine uma casa que só tem um telefone, né? Agora, então ela está sendo aplicada para todos os cursos e todos os professores estão mandando atividades, né? Agora, tome cuidado, por exemplo, no mestrado de vocês, a presença virtual aqui, como a Lidiane colocou, por isso que eu precisei a Catarina colocou, ela é obrigatória. As atividades no ambiente virtual, uma instituição que vocês estão, ela coloca as atividades como obrigatórias, tá? Na rede pública, o diálogo não está colocando as atividades das salas virtuais com os alunos como obrigatórias, tá? Por quê? Porque nem todos os alunos têm condição, a gente não está dando condição para esses alunos. A gente tem cerca de 40%, em média até 50% de pessoas que acessam. Então, não dá para exigir um desenho de educação à distância aplicada para todos os cursos. Tem que compreender esse outro lado da moeda. Tá? Então, não dá para endeusar a educação à distância e, tampouco, demonizar, dizer que ela é um grande problema. Porque, nesse momento, ela está sendo a salvação para todos nós. Cada um de vocês está na sua casa, né? E a gente está trocando histórias. Eu trouxe para vocês, como mensagem de hoje, a Chimamanda. Ela escreveu, é uma escritora nigeriana, e ela me inspira numa grande questão. Por isso que eu coloquei aquela história em dois lados. Você tem que ver os dois lados teóricos das situações. A Chimamanda, ela refletiu em várias situações, principalmente como o movimento negro que a gente está vendo essa semana, ela refletiu que muitas vezes a gente só mostra um lado da história. A gente só mostra um lado. E como a gente só mostra um lado, as pessoas acabam acreditando, é como se fosse um movimento de pós-verdade que a gente está vivendo, né? A mentira dita tantas vezes, as pessoas acabam colocando aquilo como verdade. Ela viveu isso na pele. Então, essa autora é linda, pesquisem depois a obra dela. E é num contexto muito forte que a gente mostra esses dois lados, para vocês conhecerem, por isso estava divididinho lá, os dois lados da história. É importante que vocês verem os dois lados da história. Tá? Pode ser que o áudio está cortando, tem gente que não consegue acessar, tem dificuldades técnicas, então a gente tem que compreender os vários cenários do nosso país. Né? Os processos de racismo que a gente está vivendo. Então, eu acho que é uma temática que a gente tinha que abrir o debate de hoje. Tá? Ver os dois lados e ver para que vocês percebam e tenham esse letramento digital, esse letramento crítico. Então, gente, nossa temática de hoje, do dia 6, vai navegar novamente, vai descer mais uma camada, tá? Vai sair de metodologias, pedagogias, tecnologias e avaliação. Nesse encontro, a gente vai costurar um pouco tudo isso, percebendo essas ambivalências e percebendo que é importante vocês compreenderem também e promoverem atividades que promovam esse empoderamento dos alunos, mesmo que a gente saibamos dessa realidade,
que muitos alunos não têm condição de responder às tarefas, né? Estão numa condição miserável, não tem condição, não tem espaço para estudo, né? O pai não sabe nem o que é abrir a atividade remota, não sabe nem como responder à atividade. Dá uma dor no coração, dá um aperto, em como a gente chegar nesses alunos, como dialogar. Eu tenho visitado várias atividades online e vários trabalhos online de várias pessoas no interior do estado, e vejo a força-tarefa deles de fazer diversas metodologias para chegar com varal de livros, com encomenda de atividades, mas e vocês, como educadores, agora que estão aprendendo a tecnologia educativa, que estão aprendendo como trabalhar com isso, eu coloco um desafio para vocês. Vocês estão dentro dessa realidade, pensar em outras metodologias, mas vocês, como educadores, se formarem para que... Karine, como é que eu vejo uma propaganda daquela do Enem e faço uma crítica, e posso fazer um vídeo refletindo sobre o momento, e estimular os meus próprios alunos a gravar? Então, vocês mostrarem também esse lado do empoderamento, e vocês precisam se empoderar com essa tecnologia. E para isso, vocês precisam aprender a utilizar. Foi o que essa menina fez, eu não sei se vocês estão vendo aqui essa imagem, deixa eu aumentar aqui ela. Essa imagem aqui, dessa jovem, ela fez um meme, tá na maior moda agora, o TikTok, né? E ela gravou um vídeo fazendo uma paródia, uma crítica. Olha o pensamento crítico que essa menina desenvolveu. Brincando com que era tudo rosa, que o mundo estava perfeito e rosa, e fazendo uma grande crítica ao vídeo do Enem, que você que estude, você que se vire, como se não, dando um aviso, né? E fazendo uma grande ironia que a política pública não está chegando para esses jovens. Olha que empoderamento dessa jovem, de uma criança, que eu não sei a idade dela, mas deve ter de 13 a 15 anos, e que se empodera nas redes. Tantos vídeos que a gente está vendo desses meninos empoderados, e professores também, para compreender esses dois lados da moeda. E hoje, o interessante é a gente perceber os dois lados da moeda de vocês. Por isso que eu coloquei aquelas pesquisas do Instituto Península na madrugada de quinta-feira. Quando eu vi aquele estudo, eu me lembrei dessa imagem aqui de vocês, ó. Essa imagem aqui, vocês e eu também, né? Por que eu começo 10h30 a aula? Porque todos vocês estão acessando o ambiente, estão organizando as coisas de casa. Vocês são, não é só os estudantes, vocês estão também na condição, às vezes aprendendo no celular, organizando a vida, não é só a mulher não, o homem também, organizando tanto a vida, ajudando nas tarefas de casa, e tendo que aprender novas estratégias nessas novas ambiências educacionais. Não sei se vocês viram o texto do Pimentel, que eu mandei para vocês Esse texto é muito interessante, ele coloca o desafio em 8 passos, né? Em 8 passos, como é isso? O desafio desse planejar, que a gente conversou um pouco na aula passada, mas ele faz uma curadoria com passos. É muito interessante essa sequência didática em passos, que a gente percebe o desafio da gente enquanto pessoa, mas também da gente enquanto profissional. A gente tem que repensar o nosso planejar e o nosso trabalho com tecnologia. O Pimentel diz o seguinte, que o conhecimento é uma porta aberta, que a gente já viu lá que o Sims coloca isso, né? Não está só comigo, por isso que eu coloco outros espaços para vocês trocarem e aprenderem. Não só a professora dita o conteúdo, mas vocês colocam outros links, tem vídeos que vocês compartilharem que eu achei interessantíssimo. É aberto, é uma troca, é uma rede. A gente está inundado, a gente está vivendo uma guerra de informação, nesse ponto 2 aqui, ó. Uma guerra de informação. Ao viver essa guerra de informação, o que é que acontece? A gente que é educador, a gente faz uma curadoria. Eu fiz uma sequência didática para vocês, com passos a seguir. Essa sequência didática vai culminar a gente refletir sobre a avaliação. Tanto vocês como discentes, como alunos, que vão fazer uma atividade,
como vocês, como professores, ao pensar essa avaliação. A gente pensa uma sequência didática e promove no andar da carruagem esse processo avaliativo, para saber se vocês realmente alcançaram aqueles propósitos, né? Aqueles objetivos propostos na disciplina. Com ambiências diversas, links de vídeos, materiais compartilhados no Drive, mensagens, né, motivacionais também, com outras linguagens. Ultimamente eu tenho aprendido outras linguagens também, com essas outras simbologias, para aproximar as pessoas, para se sentirem pertencentes desse movimento. Como essa nuvem de palavras que eu fiz. Quando eu estou com muita gente na sala, o que é que eu faço? Nuvem de palavras, para que eu saiba realmente se eles estão se engajando, como é que eles se veem desafiados, para eu trabalhar em cima da realidade de vocês. Ou eu faço um questionário diagnóstico antes, né? Por quê? É fundamental salas pequenas, né? Esse trabalho mais colaborativo. O que é que eu coloquei ali? Trabalhos em grupos, para que vocês colaborem realmente, um ajude o outro, mas que a gente possa ver isso no espaço virtual. Criar um fórum, né? O Google Sala de Aula, ele, naquele mural, se perde muitos comentários. Então, para o professor acompanhar, é muito mais difícil, né? Então, no fórum ou num portfólio, você pode agrupar isso por grupos, por temas, fica mais fácil acompanhar esses processos colaborativos. Mas a gente adaptou isso lá no espaço Google Sala de Aula, para promover o quê? Essa conversação e essa interatividade. Eu vi o crescimento de vocês. E como desafio é o quê? Vocês desenvolverem, olha aqui, ó, o passo 6. Vocês desenvolverem atividades autorais. Não sei se vocês lembram que eu falei da geração C5, dos jovens, que criam, compartilham, colaboram, cooperam. Mas o professor também, criar isso, vocês como professores pesquisadores, se empoderarem agora e escreverem artigos de vocês, sem sair copiando e colando, mas comentando teóricos, dizendo o que compreendeu daquele teórico. É uma atividade autoral, tá? E isso é com mediação ativa e docente. Eu tenho que até ser mais concisa na minha fala, para que eu não me alongue muito, porque é importante ter essa mediação, essa troca. Daqui a pouquinho eu abro para debate. Mas os 10 minutinhos, aí eu abro para o debate, para ter essa mediação ativa. E a avaliação, eu vou trabalhar com vocês mais tarde, todos os modelos e tipos de avaliação. A gente vai trabalhar mais tarde um pouquinho isso, tá? Então, ver isso, gente, ver esses novos espaços e tempos, a gente vê muito ainda, hierarquia de pedagogia, pessoal ainda reproduzindo o mesmo modelo do Skinner, estímulo-resposta. Eu até compreendo, sabe? Quando eu estou com uma sala de 40 alunos, quando eu estou com uma sala de 100 pessoas online, quando professores têm 16 salas para dar feedback, como tem colegas comentando comigo, professor, eu não tenho como fazer outros modelos de atividades que não sejam questionários, que não sejam um estímulo-resposta e que façam um panorama rápido do perfil das competências que aqueles meninos estão acompanhando. Porque não dá para fazer um estudo individualizado. Quem está no SEJA, no Educação de Jovens e Adultos, consegue fazer um feedback individualizado, né? Então, tem muitos professores fazendo esse contraponto, fazendo críticas, tá? Fazendo análise. Esse texto é do grupo de pesquisa do professor Eduardo Junqueira, que eu vou deixar para vocês no slide, e que eu trabalhei com ele no movimento. Eu acho que algumas pessoas eu convidei, que foi uma semana muito legal de debate, que a gente teve muitas discussões sobre letramento digital, sobre desigualdades sociais, culturais, mas também sobre possibilidade de acesso, tá? Tem muita coisa gravada, tem muito vídeo interessante, e eu vou deixar alguns links para vocês aqui.
principalmente essa questão da saúde mental, dos cuidados nos links que compartilham. Eu acho que é importante vocês terem esse material para aprofundar vocês como educadores e, principalmente, na atualidade do que o tema nos traz, tá? Porque isso é letramento. Não é só o instrumental, não é só o funcional. Saber onde clicar e achar o botãozinho lá para baixar o arquivo, né? Não é só saber criar um questionário, é eu saber esse pensamento crítico, é os dois lados que a Chimamanda coloca. Vamos ser reflexivos também, né? Do forço digital que a gente trabalha. E trabalhar com a diversidade de links muito grande, né? Eu vou colocar para vocês, novamente, o link, tá? Vou parar aqui. Diante disso, né, a gente está se encaminhando para metodologias. Diante disso, que metodologias, deixa eu compartilhar aqui o link. Ele mesmo link, cadê? Que metodologias vocês acham que pode ajudar esse empoderamento? Tá? Eu vou colocar aqui essa outra tela para vocês. Eu tenho que passar e apresentar. Pronto. Só um instantinho, tá? Tem alguns, né? Primeira pergunta que vocês me responderam é como estão aprendendo. Agora, é quais as metodologias que podem mobilizar o letramento digital, tá? Eu vou mandar para vocês agora e vocês vão visualizar essa perguntinha. Depois eu ensino a vocês como utilizar esse... Até para visualizar, vocês estão acompanhando a aula pela nuvem de palavras. Vocês estão visualizando a pergunta: quais as metodologias podem mobilizar o letramento no link? Digam para mim se sim. Pronto. Então, quais as metodologias podem mobilizar esse letramento? Vai aparecer essa perguntinha nesse link que eu estou compartilhando. Então, é uma forma de ouvir os 40 pessoas e eu fazer uma nova nuvem de palavras. Tá? Já tem gente respondendo. Já está aparecendo, já tem umas 7 pessoas que conseguiram. Isso. Tá? Então, é uma forma de eu ter noção se vocês estão visualizando. Daqui a pouquinho eu mostro no vídeo de palavras, deixa o pessoal conseguir entrar. Eu vou dar exemplos de algumas metodologias que não são meramente diante de trabalhos que vocês tenham com grupos pequenos e com trabalho com projetos. Sei que muitos de vocês já trabalharam com pedagogia de projetos, que colocam as pessoas para trabalhar junto, para trabalhar colaborativamente. Quando eu propus para vocês que vocês trabalhassem a questão do artigo, trabalhassem em equipe, é exatamente isso. Para vocês pensarem uma questão, uma problemática, escreverem juntos, tá? Porque aí a gente sai do modelo de metodologias da sala de aula de puro extrativismo, de que só o professor fica como repositório colocando as metodologias. Então, as tecnologias promovem isso. Eu estar aqui, mesmo com 39, 40 alunos online, e pedindo para vocês escreverem nessa nuvem de palavras, eu consigo fazer essa escuta ativa de vocês para realmente perceber se vocês estão acompanhando a discussão, né? Se vocês estão percebendo que outras metodologias podem ser trabalhadas de forma a promover o pensamento crítico, a promover essa multireferencialidade de temáticas, de materiais, né? Então, assim, tem novos termos aí que vocês precisam se aprofundar e compreender. E como se fosse, a gente fala aqui no Ceará, não sei nem se existe um dicionário, mas eu vou colocar um termo. É como se fosse, no português de Portugal, o pessoal fala clarificar, é desaluviar. Meire já deve ter ouvido esse
Desaluviar, eu já ouvi esse nome, ele não deve ter nem no dicionário, mas no coloquial é como se... engraçado, porque somos da geração que não podia mexer, temos medo de apertar o botão e estragar tudo, mas mexam, façam junto, metodologias que façam junto. E também a avaliação, trabalhar do fazer junto, dessa coavaliação. É isso que eu vou também conversar um pouco com vocês, mais à tarde. Então, é desnudar, né? Desnudar esses lados e a gente pensar metodologias, e eu tenho uma metodologia que se chama a partir do sonho, que é a metodologia co-empreendedora, que parte do problema do sonho e que pensa a concepção de um projeto. Qual é o seu sonho? Qual é o seu desafio? Eu penso um projeto, desenvolvo um projeto com alunos, eu fiz isso aqui no Brasil, fiz isso em Portugal, implemento esse projeto com eles que pensam o projeto, eles que criam a página, eles que vendem o mel, os artesanatos da comunidade, eles que fazem vídeos animados, que aprendem a criar páginas na internet, que aprendem a criticar os conteúdos, então, e que se empoderam dessa internet, e criticam os modelos postos. Eu chamo isso de metodologia co-empreendedora. E tem muita gente que faz isso e que batiza essas metodologias. A professora Alexandra Okada, que eu vou estar com ela, a gente tem um grupo de pesquisa que se chama Co-Learning, tem muita terminologia em inglês que vocês precisam se apropriar. O que é o Co-Learning? É aprender em rede, é o aprender com o outro, que é o que a gente faz aqui, né? Vocês estão aprendendo com o outro. Desde o primeiro botão que o outro vai e diz assim, olha, clica lá. Desde a primeira pergunta, professora, eu não estou entendendo esse novo espaço. Desde o momento que vocês interrogam as fontes, que vocês criticam as afirmações, que vocês analisam os dados, que vocês tiram conclusões, que vocês analisam as consequências, o pessoal que analisou as consequências lá dos gráficos do panorama do Instituto Península, o que é mesmo que ele está dizendo? Dizendo que a gente não está sobrecarregado? Será mesmo que aqueles dados estão coerentes? Né? E que usa a ética. Vocês têm que tomar cuidado também agora, quando vão fazer as pesquisas, os artigos de vocês, que a Alexandra Okada chama isso de responsabilidade e inovação na pesquisa, usar a ética, comunicar as ideias e justificar. Quando falar uma coisa, cuidado, saber a fonte de onde vem, parar com esse mundo de fake news, gente. Não compartilhem coisas e vocês não sabem a origem, tá? Então, essa abordagem, eu tenho um artigo que a gente trabalhou com o movimento Ciência na Praça, que todo mundo poderia fazer ciência, e que a partir da problematização, a partir do diálogo, da troca, questionando as evidências, vários educadores, mestre da chuva, questionando, porque existe também uma grande invisibilização. É como se a ciência não só desse resultados para grupos pequenos, como se o saber científico tivesse isolado da população. A gente precisa gritar os saberes científicos, principalmente num momento como esse, pandêmico. Gente, tem grupos de pesquisa fortíssimos. Tem o Consórcio Nordeste que está trabalhando, tem meu esposo que está trabalhando num grupo do Nicoleles também, eu também estou um pouco envolvida nisso, não estou com muito tempo de me dedicar, mas tem grupos de pesquisa que estão trabalhando e que precisam chegar as informações para as pessoas de forma crítica e reflexiva, valorizando todos os saberes, mas, contudo, sabendo dialogar e dizer as fontes, cuidado com a ética nessas pesquisas e as responsabilidades sobre isso, tá? E, diante dessa responsabilidade do uso ético, eu queria deixar para vocês, eu vou deixar todos esses links nos slides com vocês. Eu não vou poder clicar em todos os links, não vou poder mostrar todos os links para vocês, mas foi uma médica que no grupo de escolas classe de reflexão trabalhou muito essa questão e dos perigos da internet, e principalmente vocês que estão com as infâncias. Eu já compartilhei um guia para vocês, Saúde de Crianças e Adolescentes na Era Digital. A Cida comentou, a Aparecida comentou,
A Nivané comentou, algumas pessoas já comentaram esse material que eu compartilhei, mas é importante vocês se aprofundarem e verem esse material, tem materiais muito ricos. Cuidado com o tempo das crianças nas telas, com a saúde de vocês e com a saúde também dos filhos, o papel da família nesse movimento. Então, gente, é uma infinidade de temas que está aí aparecendo, emergindo para vocês. E esse uso ético e o cuidado que vocês têm que ter para trabalhar com a tecnologia é fundamental, viu? E orientar tanto vocês agora, quando forem fazer os artigos, saber referenciar. Oh, que pena, Auricelli, você não está me escutando, mas eu acho que está gravando, vai ficar tudo gravadinho, e vocês podem ouvir depois, deve ser seu microfone do seu computador, certo? Então, eu vou deixar esses links de repositórios, de projetos, dicas de segurança na internet. SaferNet tem vários materiais que vocês podem também trabalhar essa questão do uso ético com crianças e adolescentes. Tem um gibi em quadrinhos para vocês compartilharem com as crianças, tomarem cuidado. Tem muita gente também, já adolescentes, sofrendo abusos aí na internet. Não sei se você já tem casos e acompanham casos disso. Compartilhamento aí de imagens sexuais, abusos, tá? Então, o SafeNet também, e o cuidado com a mediação parental. Sempre que vocês trabalharem com infância, que mandarem algum... Tem uma das minhas alunas da primeira turma, a Juliana, está fazendo vídeos lindos no Facebook, eu acompanho a Juliana, viu, Lidiane e Catarina? Juliana está fazendo vídeos lindos, mas sempre mandem para os pais, com contação de histórias, vocês compartilharem canais com metodologias de contação de história, vários planejamentos em relação de contação de história para crianças, mas alerta o seguinte, gente, cuidado, sempre façam isso com a mediação parental, porque pode ser que clique em algum outro link, o vídeo você está lá publicado no YouTube, e clique em algum outro link que não seja de qualidade para aquela criança desvirtue o que ela está fazendo, tá? Sim, tem jogos, isso, Cláudia, tem jogos, tem desenho animado com imagens subliminares. Meninas do grupo da primeira turma estão pesquisando isso, fizeram artigos sobre isso. É uma temática que também, pessoal que já tinha aí visto essa questão da saúde mental e dos cuidados, dos perigos com jogos, o vídeo do Momon, tem um do tubarãozinho também, que faz uma alusão a questões educativas, do tubarãozinho é azul, a menina é rosa. Eu não lembro muito o nome do desenho animado, que as pessoas estão percebendo algumas sinalizações complicadas e que precisam ser trabalhadas na infância. Então, tudo que vocês trabalharem, cuidado com o uso ético e com a segurança digital. E se verem alguns casos de abusos e casos de fake news, denunciem, tá? Tem aqui dicas de segurança nessa época da Covid, denunciem. Então, para finalizar, quero finalizar agora, 3 minutinhos. Quero dizer para vocês que vocês estão num movimento importante, façam projetos, tenham esperança, a resiliência que vocês escreveram, tá? Implique-se com as transformações sociais, que a gente colocou lá como a imagem da Chimamanda, relembrando todos os autores, e cada um de vocês está aqui, ó, pequenininho, tá? Cada um de vocês está implicado com essa inclusão, com esse empoderamento, com essa equidade, como Paulo Freire, como Anísio Teixeira, vários teóricos. Vão buscar também os clássicos e os teóricos, que eles nos ajudam a refletir essa atualidade, tá? E outros autores, que eu já coloquei vários vídeos deles para vocês.
como a Edmeia, Marco Silvia, que é super contemporâneo, que vocês já viram o vídeo deles, né? Do espanhol Castro, Pierre Levy, que eu já comentei, né? Então, tem vários autores nessa atualidade, contemporâneos, que estão entre nós, que fazem vocês também se empoderarem com esse tema da educação online, da cibercultura, tá? Então, isso, vocês se coloquem como pesquisadores também, vocês como educadores que se empoderam, tá? E que estão nesse movimento de também se formar e formar os outros, tá?